Ok, vamos seguindo aqui para uma construção com a nossa apostila, onde a gente trabalha tanto a apostila tradicional, que é impressa, né, como a construção do desenho no digital. Ambos é para a construção do mesmo desenho, um servindo como apoio para o outro. Ou seja, se você está tendo acesso a esse conteúdo pelo vídeo, no vídeo você vai ver o processo passo a passo para a construção desse personagem, onde a gente tem também a apostila de complemento, é a mesma construção passo a passo, com as dicas de uma abordagem um pouquinho diferentes, tá? Pois um serve para complementar o outro, ou seja, se você tem a apostila impressa, através dela você também consegue construir o desenho normalmente, tá? Só que as explicações têm um pouquinho de ênfases diferentes. Se unir os dois, também vai conseguir construir com uma certa facilidade, tá? Então, em cima disso, a gente vai começar o nosso processo de construção de um personagem de estilo mangá, tá? No caso, o personagem em questão a gente vai construir estilo chibi, fazendo aqui o passo a passo dele, para que você possa ver o processo de construção aqui tranquilamente. Vamos aqui dar início a isso. Toda construção no estilo chibi, o personagem ele é levemente exagerado no sentido do tamanho da cabeça em relação ao tamanho do corpo. Então, a gente tem aqui as linhas iniciais de marcação. 2, esse tamanho que a gente tem aqui, a gente repete para baixo, encontrando aqui o tamanho número 3 e no meio o tamanho número 4, que vai servir para a boca. Feito isso, deixa eu marcar aqui um pouquinho maior logo. A gente vai ter a construção aqui das laterais. Aumentar um pouquinho o zoom. A gente vai ter a construção aqui das laterais e a construção aqui para baixo, para o queixo, deixando o desenho levemente arredondado, que é uma das principais características do desenho estilo chibi. Com isso eu vou fazer a marcação aqui da construção logo do corpo do personagem. Só que tem uma outra questão aqui importante, que é o tamanho total que a gente tem aqui da cabeça do personagem. Todo desenho estilo chibi, a gente repete o tamanho. Esse tamanho que eu tenho aqui, eu vou repetir ele aqui para baixo. Novamente, esse mesmo tamanho que eu tenho aqui, eu vou repetir ele para baixo novamente. Onde a gente tem 3 tamanhos aqui, tá? Aproximados, descer um pouquinho mais. O que acontece? No caso do nosso personagem, ele não está com o corpo reto, então eu já sei que o tamanho não vai ficar perfeitamente aqui. Pode ficar um pouquinho menor, tá? Vamos avaliar aqui a construção, que a gente vai começar a marcar como a construção do tronco. Essa linha que eu fiz aqui até embaixo, ela representa a linha da coluna, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, o formato do quadril, aqui a região da coxa e o joelho, tá? Seria a outra parte da perna ali com uma panturrilha e o pé. Do outro lado aqui a gente vai ter construção da coxa, da canela e do pé mais redondinho. Então já me dá aqui um tamanho completo ou um pouquinho maior do que as 3 medidas que eu determinei aqui do lado. A gente vai ter essa construção aí. Deixa eu mudar isso aqui, tirar só essa linha de dentro e vou deixar esses 3 pontinhos aí de indicação. A gente vai ter aqui o ombro, braço e antebraço com a mão, né, cotovelo aqui, o ombro
esse outro braço estaria aqui para trás, então ele estaria escondido, para ter a mão dele aqui na ponta. Então a gente já tem aqui, ó, a primeira etapa da construção, que é a estrutura do corpo. Então a gente vai começar a dar uma definição melhor para isso que a gente fez. Vamos chamar aqui definição. Se você está assistindo se você já assistiu, no caso, algum dos outros vídeos, a sequência de construção é basicamente a mesma que eu utilizo quando se trata de aula. Porém, às vezes eu posso mudar alguns termos, tá? No caso aqui, eu não lembro se eu usei esse termo definição nos outros vídeos, mas é uma ideia de um segundo rascunho, ou a segunda etapa do rascunho, que é onde a gente começa a definir um pouquinho o corpo. No caso aqui, a gente vai ter a definição para o rosto desse nosso personagem, tá? Ele não tem sobrancelha, então vou dar essa marcação aqui inicial para servir para orientar a gente, porque a gente vai ter a construção praticamente em cima disso aqui, ó. A gente vai ter o formato do olho dele, perdão, uma pequena mudança. Deixa eu só apagar aqui essa parte inicial. Pronto. A gente tem que ter isso aqui primeiro. Essas duas linhas aqui, vou diminuir um pouquinho a intensidade do de baixo. Essas duas linhas é para nos dar aqui o tamanho do olho. Um pouquinho aqui, ó. Começando pelo meio. Para esse tamanho que eu tenho aqui, eu repito para um lado, repito para o outro. E agora sim, eu vou ter aqui o formato do olho. É um personagem que ele tem uma cara bem zangada, viu? Deixa eu aumentar, subir um pouquinho mais aqui esse olho dele. Então a linha de baixo aqui vai ficar um pouquinho maior, um pouquinho mais para cima, melhor dizendo. A gente vai ter essa suposta sobrancelha, ela vai sair, tá? A gente vai ter um formato mais definido aqui ao redor do olho dele, seguindo esse padrão assim, ó. A gente vai ter, apagar aqui só a pontinha, vai ter o nariz dele aqui embaixo, redondinho. É um personagem estilo chibi, como eu falei. Tem uma cara bem zangadinha. Então a gente tem esse esqueminha aqui para a construção do rosto. Com isso, eu já posso marcar aqui a orelha dele, puxando aqui e aqui. Do outro lado também semelhante. Repare que a orelha dele vem da altura dos olhos até a altura do nariz. Puxei aqui também. Posso até acender aqui embaixo, deixando mais redondinho o rosto. E aí a gente vai ter a construção do cabelo. Só que é o seguinte, o cabelo dele é um pouquinho alto e a testa dele é um pouquinho grande. Então a gente vai ter aqui, ó, saindo aqui meio que do lado, em cima do olho dele, algumas mechas para poder marcar do cabelo. A mecha aqui é maior e as outras mechas um pouquinho menores novamente. Fechando até aqui do lado. A gente vai ter aqui aparecendo. A gente vai puxar aqui do lado também. E eu vou fechar aqui para ir para o corpo dele. Depois a gente continua aqui em cima.
Por que eu estou vindo logo para o corpo? Porque a construção que é um pouquinho mais difícil para ser feita. A gente vai ter aqui, ó, a estrutura do abdômen, puxada aqui de fora logo. Vai ficar aqui, ó, região da cintura, região do quadril. A gente vai ter aqui, posso puxar aqui para baixo, aqui e jogar cá para trás. A gente vai ter aqui o ombro dele que está aqui para frente, ou seja, o ombro que está mais próximo da gente. Vai ter aqui o braço dele também. Posso deixar o cotovelo aqui, uma bolinha um pouquinho mais grossa. Puxar aqui o antebraço. E aí aqui em cima, palma da mão, puxando a mão aqui para baixo assim, ó. Formato da mão meio que um bloquinho. Depois disso, já posso trabalhar logo aqui, ó, o quadradinho para o polegar. Posso trabalhar aqui com algumas bolinhas ou quadradinhos, formato dos dedos que estão aqui na frente. Você pode usar ou bolinha ou os quadradinhos assim, que vai funcionar bem para fazer a marcação do dedo. Aqui e o último dedo aqui do lado. Também como bolinha ou como quadradinho. A gente vai ter esse formato assim. Vou apagar um pouquinho aqui dentro para ficar mais fácil de visualizar aqui o formato do dedo. Apagar aqui também e aqui também. Pronto. Com isso aqui já tem os formatos dos quadradinhos do dedo. A gente vai vir para a parte da outra mão. Essa mão daqui ela vai estar fechada. Então a gente vai ter o formato dela assim primeiro, tá? Que é o formato da mão fechada com o dedo aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, o retângulozinho assim pro dedo. Fechei aqui. Bota um pedacinho da palma aparecendo e a mão aqui lá para trás. Fechando assim essa mão daqui. Com isso a gente já pode passar aqui para as pernas. Essa perna que está para cima, ela vai ficar como a gente chama em perspectiva. Ela dá um efeito aqui, ó, que deixa o joelho um pouquinho grande, tá? Que é o que a gente chama de efeito de perspectiva. Então, além do joelho grande, a gente vai ter a canela dela aqui, ó, vindo aqui para trás, ó. Como se fosse um tubinho assim, indo para trás, ó. Não precisa nem marcar essas 3 linhas aqui que eu fiz. Só é para ajudar você a enxergar melhor. E por último, o pé do personagem aqui, ó. Pode ser quadradinho assim, tá? Deixa eu apagar só isso aqui de dentro, que foi da coxa aqui para facilitar o desenho. A outra perna que está para baixo, aqui é só fechar ela direitinho, bolinha do joelho e canela. A gente aí vai ter aqui embaixo o pé do personagem. Pode ser meio quadradinho assim, que não tem problema, funciona muito bem. Então a gente tem aqui essas características de construção, tá? Uma vez que isso foi feito, eu ensino a fazer a limpeza. O que é a limpeza? Você vai pegar a borracha e vai passar nas linhas que você não vai mais usar, que são as linhas do primeiro rascunho. Desculpe. Passando aqui, ó. Não vai mais usar, riscou fraquinho, passa a borracha. Aqui do lado de fora. Aqui. Aqui. Aqui.
apagou aqui no meio. Pronto, deixa eu ver aqui embaixo. Marquei aqui. Pronto, terminamos de marcar aqui a limpeza. Agora vamos fazer o cabelo aqui do cidadão. A gente vai terminar aqui o cabelo dele, que tem aqui em cima a saída do restante dos fios. Não sou fã de personagem que tem cabelo muito espetado assim não, que eu acho fica meio artificial o desenho. Mas como tem japonês que de fato tem um cabelo que fica parecendo um Chitãozinho e Chororó da década de 90, então a gente vai buscando se adaptar com o que tem. Terminando aqui desse jeito. Então a gente vai ter aqui a próxima etapa a ser feita. Que é a roupa do personagem, seria o acabamento e a roupa, ou roupa e acabamento. Nessa parte daqui a gente já começa a definir quais são os detalhes que ele tem para a gente aplicar ao desenho. Vamos começar aqui com a parte dos olhos dele, lembrando que a gente aqui no caso, por exemplo, essa parte do olho dele, que é toda pintada, acho que a galera aí já pode saber que personagem é esse. Quem tiver aí fazendo o desenho, acompanhando somente pelo vídeo, já tem a noção de que personagem é esse aqui que a gente está fazendo. Personagem um pouquinho estranho de desenhar ele. Eu lembro desde a primeira vez que eu vi o desenho desse personagem, eu achei ele meio com cara de maluco. Mas tem a própria história dele, né, que indica por que ele é mal humorado, mal encarado e tal. A própria história dele indica isso. A gente vai ter a marcação agora do nariz, mais redondinho. Vai ter a boca dele um pouquinho mais zangada, né? E aí vai vir a construção aqui da parte da roupa. Que aqui é o seguinte, ele tem tipo não é um colete, mas tipo uma alça de couro que fica no corpo dele, que é a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer aqui. Então a gente tem essa marcação aqui dessa alça dele. Aqui a gente vai precisar usar a borracha para marcar ou apagar algumas coisas.
até porque tem um pano que está aqui por cima da roupa dele também, e a gente vai ter que aplicar esse pano aqui no desenho. Então, por exemplo, eu já defini aqui isso, só que eu vou ter o pano aqui por cima. Então eu já sei que eu vou apagar um trecho dali, ó. Vou ter aqui as partes do pano. Então já sei que aqui, ó, vou ter que apagar. Vou ter que apagar aqui embaixo. Vou ter que apagar essa parte daqui, que são as partes que estão por debaixo do pano. Que eu acendo novamente. A gente aí vai ter isso daqui para trabalhar. Nessa construção. A gente tem uma outra parte aqui de pano saindo por baixo dos dois. Vai ter essa marcação assim desse pano vindo para o outro lado. E aqui embaixo tem um pano que vem de trás também. Desse jeito assim, ó. Pronto, marquei aqui as principais partes. Veja que eu sempre uso formas bem simples e bem básicas para fazer a construção. A gente aí vai ter alguns detalhes aqui, como essa parte. A gente vai ter aqui embaixo também mais duas. Deixa eu ver aqui se falta mais alguma. Só aqui em cima. Fechei aqui. Agora a gente vai vir para o detalhe da roupa dele. A gente tem aqui assim. Aqui um pouquinho folgado. E aí vem para o ombro. Aqui também um pouquinho folgado. Vem para o braço. Isso daqui desse jeito. Aqui a gente aí tem um efeito assim, ó. As linhas são levemente curvadas. E para cá também. Ficando desse jeito, fechando essa etapa. A gente aí vai ter parte da calça dele aqui embaixo. A gente vai ter as dobras aqui da calça, ó. E aí cá embaixo, já perto da canela ou na canela, a gente vai ter isso daqui. E aí a calça mais folgada, ficando desse jeito assim, ó. Pro lado de cá a gente vai ter a calça vindo para cá. Até aqui em cima a parte do joelho, a calça um pouquinho mais folgada ao joelho. Essa curva aqui que eu tinha utilizado vai acabar tendo serventia agora, ó. Eu nem tinha planejado uso para isso daqui, mas vai acabar servindo, que é para marcar aqui a parte da sandália dele, ó, que é redondo. A gente vai ter na perna dele algumas faixas.
e a sandália. E aí a gente vai ter o dedão e aqui do lado os outros dedos, para por último aqui embaixo um pouquinho maior a sola do pé, desse jeito, fechando aqui, ó. Que a parte do dedão eu posso botar aqui o dedo, a unha, puxar isso aqui. A gente vai ter no outro pé aqui, ó, bem semelhante. Você vai ter isso aqui. Puxar aqui a mesma coisa, aplicar o dedo e vem aqui os outros dedos. Vai abrir aqui e modificar um pouquinho, ó, como ficou diferente. É importante sempre fazer o desenho com o esboço por causa disso. Só que é um último detalhe aqui que eu vou fazer nessa parte de roupa e de acabamento, que seria isso daqui. A ideia aqui da areia, levantando ele, ó. E essa mão aqui, posso deixar aqui um pouquinho de areia caindo também. Só que aí tá faltando uma coisa. Esse personagem, ele tem essa cinta aqui, justamente porque aqui atrás dele ele tem um garrafão assim enorme, ó. Esse garrafão é um garrafão de areia que ele carrega. Aqui. Vou deixando inicialmente o traço meio quebradinho para ficar mais fácil de eu construir. Por isso é importante sempre usar o esboço e o desenho mais fininho, que o tampão do garrafão dele tem um símbolo aqui também, ó. Não é exatamente um símbolo, não. É uma... Não é um kanji também, não. Tipo uma letra E deitada, como se fosse um selo. Pronto, encontrei a palavra adequada. Como se fosse um selo no garrafão dele. Pronto. Agora sim vem o acabamento. O acabamento a lápis, que é a última etapa. Aí, para essa etapa do acabamento a lápis, eu recomendo utilizar um lápis tipo 6B, tá? Que é um lápis mais escuro. Não use linhas quebradas, eu já vou explicar o que é linhas quebradas. Tente manter a linha inteira, fazendo um traço só, que você vai ter um resultado melhor. Risca em um sentido só também. E quando terminar,
faz a limpeza das linhas que não serão usadas. Vamos aqui, ó, linha inteira, é você traçar assim, em um sentido só e uma linha só. Se a linha for muito grande, você quebra ela até em duas, desse jeito, para fazer sempre a linha inteira. Não faz tracejado, que é assim, ou quando você risca assim, tá? Isso daqui é tracejado, isso daqui deixa o desenho feio. Tenta manter a linha em um sentido só. Você risca para cá, ó. Você faz as linhas todas para cá. E veja que eu não começo daqui da ponta para fora. Eu pego um pouquinho mais de dentro aqui, ó. Mas sempre riscando em um mesmo sentido. Isso para manter você com o desenho mais limpo. Você tem um resultado de maior ou de melhor qualidade quando você traça assim. A gente vai trabalhando desse jeito nas linhas. No caso aqui eu vou fazendo essa rotação, porque para mim é um pouquinho mais difícil seguir a linha aqui perfeita no digital. Então, se você também tem dificuldade de fazer a linha, gira a folha, não tem problema nenhum não. Você gira aí quantas vezes forem necessárias para você fazer a linha aqui mais fácil. A gente tem aqui os últimos detalhes para a construção do rosto aqui mais redondinho. Pronto. Aproveitar aqui também, ó, para marcar o vaso. Aí aqui eu já venho deixando mais redondo. A linha que estava toda quadradinha, aqui eu já venho tentando ajustar ela um pouquinho melhor. Vai ficar as marcas pretas aqui para poder pintar. Faltando ali os olhos dele, eu vou pintar logo também. Vai ter aqui. Vai ter isso aqui. Linha mais inteira, como sempre. Sempre linha mais inteira. Ficou faltando só um detalhe dele aqui. Eu já vou aplicar um detalhezinho simples, bem fácil.
que é isso aqui, a gola da camisa. Além da gola da camisa, a gente tem aqui no meio esse osso aqui da clavícula, perto do pescoço. A gente vai ter aqui o ombro dele, mais a blusa. E aqui a tira de couro. Blusa. Vai ter o detalhezinho aqui. Tira. Fechou aqui. Fechou aqui. Vai ter o braço dele aqui aparecendo pra cá, aqui embaixo. Pronto, a gente aí vai vir aqui, ó, para as mãos, que a gente tinha feito os quadradinhos. Agora a gente só vai fazer aqui as partes de fora dessa mão, ou a parte de fora aqui, ó, dos dedos. Desse jeito assim, que aqui vai ter a orelha aí, a areia também. Não sei de onde eu tirei a orelha. Que é a última etapa da mão. E a parte aqui da areia. A gente vai ter aqui do polegar. Fechando aqui a mão dele. A gente vai ter aqui atrás o pano que envolve o garrafão de areia dele. Que o restante do garrafão, pontinho que aparece, o pano que sai ali das costas, sempre com a linha mais inteira. Se a linha ficar um pouquinho fora do lugar, não tem problema. Não pode deixar ela ficar fora do lugar demais, senão aí faz sombra, vira duas linhas, aí não fica muito legal. A gente vai ter aqui da roupa. E aqui embaixo, para marcar aqui a última etapa da roupa dele aqui, ó, da parte da perna. Que a gente tem essa perna aqui que tá para cima, com essa parte aqui da dobra do lado, e a caneleira dele aqui, que tem as faixas. Marcação do dedo, o restantezinho já da sandália, ó. Os dedos restantes, fechamos aqui. Tem aqui o pano que está na frente. Essa outra etapa aqui do pano.
Fechamos aqui a segunda parte do pano com a última dobra aqui. Pronto. A gente vai ter só a calça aqui embaixo agora para poder fazer. Terminando essa parte da calça, a gente termina o desenho. Porém, você pode fazer uma segunda limpeza no desenho, passando a borracha nas linhas que não serão usadas. Então, a gente vai ter aqui do dedão dele também. Isso aqui tem aqui da sandália. Novamente a unha. Para ir aqui vir os dedos. Vai ter isso aqui. Desse jeito assim, ó. A gente vai ter as últimas partes aqui de acabamento do desenho para concluir esse aqui. Faltou aqui embaixo. Pronto, com isso, aqui ó, a mão que tava faltando. Faltou aqui a boca também, a gente vai fazer os dois. Primeiro aqui a mão, polegar aqui ó. Aqui também. E a gente vai ter aqui os dedos redondinhos aqui em cima. Desse jeito. E a boca. A última parte que sobrou aqui da roupa, que na verdade é o selo que tem na garrafa de areia dele. E aqui a última parte. Já vai ter o outro olho. Pintando. Não precisa nem botar muita força. Se você já estiver usando um lápis mais escuro. Aqui agora realmente a gente terminou. E aí fica agora você para fazer somente a segunda limpeza, que é passar a borracha nas linhas que não serão utilizadas. Se apagar alguma linha importante, é só passar por cima novamente para poder reacender, tá? E assim você vai ter o seu desenho concluído. Tenha sempre atenção que desenho é prática. Você precisa praticar para poder evoluir no seu desenho. A gente está fazendo os desenhos de forma no estilo chibi, tá? Que é esses desenhos com a cabeça maior e o corpinho menor. Só que os desenhos são mais elaborados para ter algum movimento. Então, se você for treinando isso daí, você vai ficando melhor quanto mais você vai treinando. Sempre se lembre disso, o desenho é prática. Quanto mais você treina, melhor você fica. Até uma próxima aula. Até mais.